Olá, queridos. Aqui é o pastor Geraldo Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro São Benedito. Eu estou passando por aqui para dizer para você que aqui, Primeira Igreja Batista São Benedito, é lugar de recomeço. Quero te convidar a estar com a gente. Eu quero te conhecer. Quero te dar um abraço, quero estar com você e quero te acolher aqui na Primeira Igreja Batista São Benedito. Seja bem-vindo e receba o meu abraço. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Salve aí. Muito bom estarmos aqui com os irmãos. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando, né? Não vou mais apresentar a equipe, nem me apresentar porque o irmão já apresentou. Mas nós estamos muito felizes de estarmos aqui para falar um pouquinho do que Deus tem feito ali na Cristolândia, Minas Gerais, né? Nós iremos passar um breve vídeo, mas aí o pessoal da mídia ali está agilizando para nós passarmos. Em nossas ruas existem milhares de homens, mulheres e até mesmo crianças que se tornaram invisíveis aos olhos de muitos. Você os conhece? Sabe o que eles comem? Onde dormem? Será que tem uma casa? Para eles, a comida é o que eles encontram no lixo e a casa é um pedaço de papelão. Mas o que eles mais precisam é de um abraço, de alguém que eles tenham a mão e os beijos finalmente. E você não pode se conectar com essa realidade tão triste em nosso sonho. Elas estão por todos os lados, invisíveis e ignoradas. Mas o que você está fazendo para mudar essa realidade de Minas Gerais? E a igreja, o que está fazendo? A Cristolândia é o seu projeto missionário, o lugar para você pertencer, o lugar para você servir na obra missionária, onde você tem a oportunidade de cumprir o seu propósito no reino de Deus. Aqui, você pode servir em diversas áreas, desde a distribuição de alimentos até o apoio emocional e espiritual. Quando você serve, você tem o privilégio de marcar a história de uma vida e deixar um legado de compaixão e graça. Você pode deixar uma marca eterna na vida de alguém. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como crerão naquele que nunca ouviu falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tanto para a minha vida. A Cristolândia é o seu campo missionário, o lugar onde você pode servir ao reino de Deus e fazer a diferença. Sabemos que você pode fazer muito mais pelo reino de Deus. Por meio do Evangelho, não resgatamos apenas evidentes químicos, resgatamos sonhos, famílias, filhos, pais. Venha ser a resposta do amor de Deus que Minas Gerais tanto precisa. Venha resgatar sonhos perdidos. O governo não tem a resposta para o problema da dependência química, mas a igreja é a resposta do amor de Deus para aqueles que estão sem esperança, porque a certeza que temos é que Jesus transforma. Qual será a sua decisão? Qual a resposta que você dará a Deus? Deus não espera qualquer resposta. Ele espera de você uma ação em resposta ao clamor dos perdidos. Fale conosco e descubra como você pode fazer parte dessa missão. Deus conta com você. Amém. Glória a Deus. Quantos irmãos aqui conhecem a Cristolândia de ouvir falar? Glória a Deus, pastor. Muita gente. Quem aqui já foi na Cristolândia servir vida na vida? 4 pessoas. Então, eu vou falar um pouco sobre o campo da Cristolândia aqui em Minas, né? Nós temos 4 unidades no estado de Minas. Nós temos a missão ali na rua Itapecerica. Nós temos a triagem em Petim. Nessa triagem, depois eu vou explicar melhor. Temos em Governador Valadares, a nossa primeira fase, nós temos
trabalhadores de rua. E ali na missão nós recebemos esses homens e mulheres, nós servimos de terça a sábado, quando eles entram, tem todo o processo, né? Ali nós vamos primeiramente cultuar a Deus, é feito um culto, 2 louvores, uma breve palavra, depois nós damos um café para eles, no dia de banho nós também oferecemos o banho, uma roupa limpa, né? Enquanto uns estão no banheiro, tomando banho, outros estão no salão, irmãos, missionários, voluntários que estão ali na gente aproveita esse tempo para estar evangelizando, né? Depois eles saem e retornam para o nosso segundo atendimento, que é o almoço. Ali ele também vai participar novamente de um culto a Deus, né? 2 louvores, uma breve palavra, e nós oferecemos o almoço. Tudo isso que nós fazemos é intencional. Tudo isso é uma forma da Cristolândia ser intencional na vida desses homens e mulheres. O nosso maior objetivo é tirar essas pessoas da rua, apresentar Jesus para elas, para que elas possam se tratar da dependência. Durante o nosso atendimento, para a glória de Deus, muitas pessoas têm procurado, né, internamente, se curar, procurar um funcionário. E aí, como é que a gente faz? Durante o nosso atendimento, quando eles têm esse desejo, né, primeiramente ele passa pelos nossos funcionários que são responsáveis pela parte da triagem, da entrevista, estando tudo ok. Ele é enviado para a nossa triagem em Betim, né, que é a nossa unidade em Betim, e ali ele fica durante 30 dias, né, que é aquele tempo onde ele vai realmente raciocinar, aquilo mesmo que ele quer, que ele vai ter muita certeza da decisão dele, né. Concluído esses 30 dias, ele é enviado para Governador Valadares para dar início à desintoxicação, que é durante 6 meses, ele vai estar ali em Governador Valadares. Concluiu esses 6 meses, ele vai para Muriaé, que é a nossa segunda fase. E ali os nossos funcionários que atuam ali no campo de Muriaé vai trabalhar com ele a ressocialização, né, o mercado de trabalho, o fortalecimento de vínculos familiares e social, né? Então já são aqueles acolhidos que já têm uma caminhada, que já estão firmes com o Senhor, né? Porém, antes disso tudo, eles passam pela nossa psicóloga, assistente social, tudo direitinho para que nós possamos estar ajudando esses homens, né, a verdadeiramente ter o seu tratamento, mas não só apenas ter o tratamento com relação às drogas, mas conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, né? E já apresentei aqui, já falei, né? E nós queremos louvar a Deus, meus irmãos, por tudo que o Senhor tem feito no campo de Minas, né? Desde o começo do ano até aqui, grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas em todas as nossas unidades. Acolhidos que estão imersos no mercado de trabalho, acolhidos que fortaleceram o vínculo familiar, que é muito importante também, né? Muitos acolhidos que passaram de fase. Pode ser algo muito pequeno, mas para a gente é muito importante, é um passo muito grande dado na vida deles, a partir do momento que eles passam de fase em fase, né? E grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida daqueles homens, no campo da Cristolândia em Minas Gerais. E nós também queremos compartilhar com uma grande bênção da parte de Deus. Esse vídeo que vocês viram era no antigo espaço da missão Cristolândia, né? Mas para a glória de Deus, hoje nós conseguimos dar um espaço maior, onde nós vamos poder servir melhor essas pessoas, onde nós vamos poder servir mais pessoas, né? Porque nós comportava ali 60 pessoas, nosso intuito agora é servir mais pessoas, um ambiente com mais qualidade, e tudo isso, meus irmãos, não foram possíveis, porque os irmãos contribuíram mensalmente para o reino de Deus. E eu quero falar para vocês que a Cristolândia, ela é um campo de vocês, ela é um projeto dessa igreja. Nós somos missionários dessa igreja, é um projeto de todas as igrejas batistas, então a igreja aqui também é responsável por esse projeto. E nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Quando nós menos pensamos das coisas que tem faltando, está faltando, Deus vai lá e supre por meio dos nossos irmãos. E louvado seja o nome do Senhor. No momento, os nossos atendimentos estão parados, porque nós estamos em uma grande obra lá no novo espaço, né? Que está localizado na rua Itapecerica 592. Brevemente, para a glória de Deus, nós iremos fazer a inauguração. E a igreja está convidada para estarmos ali cultuando ao Senhor, dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito. E nós queremos deixar o desafio aqui aos irmãos para fazer parte dessa obra junto conosco. E o primeiro desafio é que você pode estar orando por esse projeto. Nós não podemos fazer nada se não for
Nós contamos com as orações dos nossos irmãos. Orar por essas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Orar por nós, a equipe missionária. Orar por todos aqueles que estão ali junto conosco trabalhando. E para que Deus a cada dia nos sustente e supre as necessidades daquele local. E você também pode estar sendo um voluntário. Carol, eu trabalho a semana toda, não consigo estar presente. Mas eu consigo ir no sábado. Será uma bênção te receber ali no sábado de curso. Mas, Carol, o que é que eu faço? Eu nunca tive nenhuma experiência. Mas, não, se você, meu irmão, minha irmã, se você souber passar uma manteiga no pão, se você souber, pelo menos, fazer uma anotação no caderno, fazer um cafezinho, você estará servindo da mesma forma. Carol, eu não sei fazer certo, mas eu sei ministrar um louvor. Será uma bênção te receber ali também. Então, nós deixamos aqui um convite para os irmãos. Carol, como é que eu faço para ser voluntária? Depois é só procurar um de nós da nossa equipe, procurar saber como é que faz. E nós estaremos lhe orientando melhor com relação a isso. Mas desde já eu falo que será uma bênção receber os irmãos, tá, pastor? Ali com a gente, servindo um dia, vivendo vida na vida, porque eu falando é uma coisa, mas você está ali vivendo, olhando no olho, é outra totalmente diferente. É uma experiência única que cada pessoa vive. E você pode estar contribuindo por meio do pão. Carol, o que é o pão? É o plano de adoção missionária. A partir de R$30 você pode estar abençoando o projeto Cristolândia para continuarmos avançando aqui no estado de Minas Gerais para a glória de Deus. Hoje nós estamos com 4 unidades, mas para a glória de Deus nós iremos abrir outra em Patinga, pastor. Grandes coisas o Senhor tem feito. O espaço a gente já conseguiu, então nós iremos prosseguir nas novas etapas. Mas só o fato da gente já ter um espaço, da gente ter ganhado espaço e ter essa convicção da parte de Deus que nós vamos abrir ali é uma vitória. Então nós temos visto que Deus tem feito no campo de Minas. Grandes coisas tem feito o Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então isso é uma alegria para nós, Batista. É uma alegria para nós, irmãos, que fazemos parte desse projeto, tanto para mim como para vocês. Que grandes coisas o Senhor tem feito. E você pode estar contribuindo apenas com R$30 para que nós continuemos avançando no campo de Minas Gerais. Carol, como é que faz isso? Os nossos missionários estão com esse folheto. Quem sentir no coração o desejo de contribuir, eu peço ao irmão que levante a mão. Ele vai até você, lhe orienta direitinho, lhe explica melhor com relação a isso. E será uma bênção ter você como nosso parceiro. Irmão, desde já, eu deixo bem claro que esse dinheiro não vem para nossas mãos, tá? Esse dinheiro vai para a nossa agência de Junta de Missões Nacionais. E lá quando chega está registrado, que é da Cristolândia, Minas. E louvado seja o nome do Senhor. Pastor, desde já eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem feito. Mas eu quero deixar um convite para os irmãos ir lá viver com a gente. Nós estamos em período de obra, né? Mas assim que passar, nós falamos para os irmãos já ir comunicar ao pastor, vocês estão convidados para a inauguração. Eu vou passar a palavra para o missionário Pedro. Qualquer dúvida, meus irmãos, com relação ao PAN, é só procurar um de nós, né? A escolhetinha vocês preenchem, vocês vão pegar no final. Pode ter a convicção que toda segunda nós vamos fazer o cadastro de vocês e vai direto para a junta, tá certo? Boa noite, igreja, graças e paz. Mais uma vez, prazer, meu nome é Pedro, tá? Eu sou o esposo da Carol. Toda a igreja que eu for, eu falo esse primeiro milagre que aconteceu. Essa menina bonita, ela tinha problema de visão, assim creio eu, quando viu. Pensa, quando ela olhou, disse, é Renato Alecrim e o Brad Pitt, aí se apaixonou. Eu acho que ainda ela não voltou à visão, né? Para minha felicidade. Então, é o primeiro milagre que eu estou contando a vocês, tá, irmão? E aí, irmão, a gente vai falar sobre, na realidade, eu quero conversar com vocês a respeito do texto da Grande Comissão, a partir do versículo 18 até o 20, em Mateus capítulo 28, tá? E em meio a essa conversa, eu queria também estar compartilhando com o irmão aquilo que Jesus fez na minha vida. Que você está diante de uma pessoa que é um fruto da Cristolândia. Eu sou pernambucano. Eu venho da Cristolândia de Pernambuco. Eu não vivi em situação de rua, mas não muda em nada, porque o uso da droga é a mesma. A diferença é que eu não tive coragem de ir para a rua, mas a minha família sofreu bastante por conta do meu vício, tá? Minha mãe tinha um bar, que tem ainda. Eu oro para que vire um mercadinho, né? Eu espero isso.
mas por enquanto ainda é um bar. E eu tirava as coisas de casa para poder fazer o uso da droga. Era bem mais forte do que o desejo de usar. E a gente vai aqui andar em BH, você percebe que é muitos moradores de rua. Eu que já fui do meio, quando eu olhei, eu estranhei. Eu digo, meu Deus, é pesado mesmo vamos dizer, a condição que eles viram. E eu que já participei, ver isso me escandalizar, é porque o negócio ficou bem mais sério do que no meu tempo. E aí, eu cheguei a gastar tudo, a tirar tudo. Meu pai morreu, eu recebi um dinheiro, né, do sítio que foi vendido dele, e esse dinheiro foi todo. Eu acho que eu dei um presente à mãe que foi um colchão, e o resto do dinheiro eu torrei todo no grave. Minha mãe sempre foi uma mulher assim, de pulso forte. E ela pegou esse dinheiro, guardou e disse: eu não vou dar ele não, porque ele não gasta mais drogas. Só que isso era pior, porque as drogas, você sabendo que tem dinheiro, ainda mais quando se trata de crack, você quer de toda maneira. Eu disse: eu quero, esse dinheiro é meu, foi meu pai que morreu. E meu pai, ela nem falava com ele, sabe? Você começa a ser um filho ingrato, só pensa na droga. A droga tira seu caráter, a droga tira tudo que você pode dignidade. Mas minha mãe estava ali, punho firme. Eu não vou dar. Teve uma vez que você quer seu dinheiro, vem. Ela pegou uma corrente de ferro em casa e disse: vem cá que eu vou dar seu dinheiro. Aí eu fui dormir esse dia tranquilo. Minha mãe sempre teve força forte. Eu primeiramente dou glória a Deus, e segundo, agradeço a Deus pela vida dela, que nunca desistiu de mim. E o projeto Cristolândia foi um nível de água na minha vida. Não é que o projeto da Cristolândia me transformou, mas enquanto eu estava aqui, teve um momento de oração seguida, e teve alguém que orou, eu sei que é voz de mulher, e ela orou falando da palavra e do nome que é sobre todo nome, que é Jesus. Então, na Cristolândia eu aprendi que o maior problema da humanidade é que é o pecado. E eu também aprendi que só há uma solução para esse problema, que é Jesus. Então eu entendi que o meu problema não era as drogas, o meu problema era a falta de Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, ou melhor, quando Ele me encontrou, quando Ele me convenceu a comer a pessoa do Espírito Santo, me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, eu entendi o que era felicidade verdadeira. Porque as drogas eram uma forma que eu buscava para saciar um vazio que somente Jesus podia preencher. Mas hoje eu posso dizer com toda a convicção que Paulo fala em Romanos, que ele não se envergonhava do Evangelho de Deus, porque é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E é a palavra de Deus que nos transforma, é a palavra de Deus que nos faz uma nova criatura. E o Espírito Santo, ele me convenceu, como convenceu todos que aqui se encontram. Então, esse texto nos mostra claramente que a igreja tem uma missão. E a missão da igreja é fazer discípulos. Se você for ver aqui no texto que a gente vai ler, eu vou começar a ler com os irmãos agora, em Mateus capítulo 28, ele começa dizendo assim, no versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. E aqui eu queria começar com essa promessa, porque o Senhor diz que tem uma missão para a igreja, é um papel de todos os cristãos, porque Ele está dizendo aqui, quando Ele diz: orem por todo canto, fazer discípulos. E a gente percebe nesse texto, todos que estão aqui na igreja, a começar comigo, o pastor, todos aqui presentes, todos são missionários. Tem um rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas ele diz que quem não é um missionário é o impostor. Eu não me recordo quem é esse moço que fala a respeito dessa frase, porque ele diz que todos são um missionário. O Senhor chamou todos nós para que a gente cumpra a sua missão. E aqui eu estava também ouvindo um louvor, que a gente louvou aqui falando: Senhor, abre o meu coração, para que possa ter na minha vida paixão por outras vidas. E um sentimento que houve em Jesus foi
paixão. Diz um texto no Mateus capítulo 9, se eu não me engano é 35 ou 36, não me recordo o versículo direito, que diz assim, que o Senhor saiu, Jesus saiu de povoar, vizinhanças de povoar, curando toda sorte de bênção e ensinando. Mas depois que Jesus parou e viu Jesus uma grande multidão. Ele viu na realidade um povo exausto e aflitos como ovelha que não tem pastor. Só que o texto diz que ele se encheu de quê? Compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é diferente de empatia. Empatia é olhar a situação e me colocar no lugar. Compaixão é olhar a dor do outro e fazer algo para aliviar essa dor. É diferente de empatia. E quando a gente olha para Jesus, ele é o maior exemplo de todos. E Jesus nos traz esse exemplo de que nós precisamos, assim como ele fez com seus discípulos, nós também precisamos multiplicar outros discípulos. E o projeto Cristolândia tem isso em mente, porque a ideia não é só tirar o camarada das ruas e das drogas. Porque ele pode, eu conheço pessoas que saíram das drogas, não moram mais nas ruas, não usa mais cigarro, não bebe nem vai a uma festa. Mas ele não tem o Senhor Jesus como Senhor. Então, nos últimos dias, no dia da sua morte, ele não vai ressuscitar para agora. Então, a gente entende que o propósito maior é que as pessoas conheçam Jesus, porque Jesus é o único que pode nos levar à eternidade. E João fala isso, eu sou o caminho, ele fala isso, irmão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por. Não tem como chegar a Deus a não ser por Jesus. E aí, eu queria falar um pouco desse versículo de Jesus, que ele fala aqui no 18, dizendo, Jesus se aproximou e falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, quem é o dono da missão da igreja? É o próprio Jesus. E aí eu pergunto à igreja, você não precisa me responder, uma pergunta que você pode responder a si mesmo. Quem tem toda a autoridade na terra e no céu? A você, Deus, Jesus. E o texto diz que esse próprio Jesus, o próprio Deus, o dono de todas as coisas, ele tem toda a autoridade. E ele está dizendo à igreja, ele vai dizer no versículo daqui a pouco que eu vou citar, mas primeiro ele diz que a ele foi dada toda a autoridade. Não é algo que foi conferida por ele mesmo, ou seja, ele mesmo que chegou assim e disse, por exemplo, eu sou o pastor dessa igreja, eu me consagro, eu abri a igreja e agora vem o irmão. Pelo contrário, ele está dizendo que Deus deu a ele todo esse comando, se concedeu a ele. Mas não é que Deus, Jesus não tinha autoridade, só veio ter depois da ressurreição, ele sempre teve essa autoridade. Mas depois da ressurreição, se manifesta a autoridade publicamente para todos. E Jesus tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. E aí, eu queria ler um texto com vocês de João capítulo 1. Conhecido de todos, eu não vou passar aqui só para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então prova a divindade de Jesus. Não só isso, a gente sabe que Jesus de fato é o Filho de Deus. E João comprova aqui dizendo aos gnósticos, ele é o próprio Deus. Então nele há toda a autoridade, ele é o ser divino. A sua natureza divina sempre existiu e nunca deixou de existir. Só que aí a gente também entende, temos outro texto, que aqui também vai falar que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria se feito. Mas quando você vai lá para Colossenses, aqui eu vou abrir porque eu não tenho a mente não, mas é a mesma coisa, vai falar das autoridades daquele que criou todas as coisas. E eu queria ler com os irmãos, vou tentar ser um pouco breve, por conta do horário. Eu queria ler com os irmãos, Colossenses 1, 16 e 17, que diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então a gente está falando de um Deus que tem toda a autoridade. Jesus está acima, o nome acima de todos os nomes. Então Jesus é aquele que nos chamou para essa grande obra. E aí ele nos comissionou para que a gente vá e faça discípulos. E o projeto Cristolândia entendeu isso. E nós trabalhamos a ideia de assim, vão, né, e façam discípulos. E aí a Cristolândia a gente tem essa ideia no social. E a linguagem
chama eles para que eles conheçam Jesus, para que eles ouçam de Jesus e para que Deus, através do seu Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, quer dizer, faça com que ele creia que Jesus é o único Senhor, que Deus é o único Senhor. E aí, a gente faz essa ideia do social justamente para atrair eles, para que eles tomem café, almoçem, tomem um banho, tenham uma roupa limpa, que tudo isso é promover as igrejas batistas que fazem com que isso aconteça, primeiramente Deus, mas as igrejas com suas doações. E aí a gente pensa, mas o social, pelo social, não traz resultado. Então, aí, por isso que quando ele chega no projeto, antes de ele tomar café da manhã, ele vai primeiro participar de um mini culto. Ele vai ouvir a palavra, ele vai ter um louvor, e é nesse momento que a gente tem fé nesse nome sobre todo nome, que pode gerar fé naquele coração, e que ele pode dizer, eu quero o acolhimento, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ser transformado. E aí, quando eles terminam, que vão ter um culto, que eles comem, que vão tomar banho, quando é dia de banho, quando eles vão embora e voltam para o almoço, eles não vêm direto para almoçar, eles vão participar de outro mini culto. Porque a questão é intencionalidade. Não é roupa por roupa, comida por comida, banho por banho. Mas a gente sabe que tem algo que é importante, é suficiente e é o melhor de Deus, que é o próprio Jesus. A gente sabe que Deus pode fazer coisas maravilhosas por nós, Jesus, mas a gente para pensar assim, para dizer, o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor mesmo de Deus, Ele já veio. Ele já morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele já nos comissionou para levar essa mensagem de esperança para outras pessoas. E aí, nesse momento, quando ele diz assim, eu quero ser acolhido, ele vai, a gente faz ali uma triagem, como a esposa já falou, e ele vai para o momento da triagem contra dele, né? E aí, como ela já falou, não vou repetir isso, mas lá ele vai ser trabalhado nele Bíblia. Ele vai acordar de manhã, nem café da manhã ele vai tomar, ele vai direto para a devocional. Ele vai participar de um momento ali de leitura da palavra, um texto da Bíblia. A gente sempre escolhe um livro ali da Bíblia e vai trabalhando nesse livro, capítulo por capítulo. É uma forma também deles quererem se envolver mais. Depois tem um momento de limpeza do local, né, para manter limpo. Quando chega o período da tarde, eles acordam, depois do almoço, eles vão participar do discipulado, que aí entra a ideia do PGM, que é discipular, fazer discípulos. Depois desse PGM, vamos fazer mais outras organizações necessárias. Depois, eles ficam tranquilos, mas de noite já vem outro culto. Então a mente deles são bombardeados o tempo todo com a palavra, porque a gente como igreja acredita que o único que pode transformar a vida é Jesus. Mais ninguém. Foi assim que Jesus transformou minha vida e eu estou há 7 anos, vou fazer 8 anos no campo missionário, através do projeto Cristolândia, através da oferta das igrejas batistas. Eu não paguei R$1, minha mãe não pagou R$1. É por isso que, como igreja, a gente procura fazer o trabalho, entendendo que se a gente for deixar que o governo faça o que é nossa responsabilidade, que é pregar o evangelho, que é mostrar Jesus, eles nunca vão fazer. O vídeo falou aqui, né? Eles não têm resposta, mas o nosso Jesus tem resposta e tem aqui vida transformada diante de vocês. Temos o Arnaldo aqui transformado também. Tem algumas coisas que eu falo, não é para não glória nem nada, que eu não sei nem como é que isso aconteceu, eu só sei dizer que é milagre. Primeiro já contei, né? A minha esposa cega que me viu muito bonito, foi assim. E aí também o Senhor restaurou meus sonhos. Jesus restaurou a minha família. Hoje eu sou alguém que antigamente poderia assim. É um Pedro. Pedro, falar em Pedro era só sinônimo de tristeza. Jesus mudou toda a história. E agora a minha família já tem outra visão, não por conta de mim, mas pelo que Jesus fez. Eu nunca pensei que hoje eu consegui fazer, eu tinha vontade, mas não sabia como. O Senhor me concedeu um curso de teologia. Terminei o curso agora, graças a Deus. Tudo isso Deus fazendo na vida de quem antes estava lá na droga. E aí, primeiramente, Deus é exaltado, mas as igrejas também, que entendem esse trabalho, vocês me ajudaram a restaurar minha vida e reconhecer o que eu mais precisava, que é a pessoa de Jesus. E aí,
o texto ele vai continuar dizendo, já me diga o horário para eu ultrapassar, por favor. Eu tenho medo quando eu digo assim, já vou terminar. Eita, quando o pregador diz que já vai terminar, o pessoal já fica com dúvida. Eu sei não, o pregador não diz isso, mas eu vou tentar ser breve possível. Se eu voltar aqui no texto, Mateus 28. Acho que eu tirei a marcação, mas vamos voltar. Só um momento, querido. Eu tirei a marcação porque eu estou um pouquinho desajeitado. Agora eu achei. E temos a outra parte aqui que Jesus fala para eles. Vão e façam discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a Cristolândia entende, quando eles chegam no projeto, eles não são convertidos, eles começam a caminhar conosco, e nós começamos a mostrar quem é Jesus. Quando eles, dentro desse processo, reconhecem que Jesus é o único Senhor, aí ele entra nesse processo de batizar. E aí a Cristolândia chama como agregar ele a uma comunidade de fé. E aí entra a importância da igreja na parceria. Por quê? Porque esse acolhido, uma hora ele vai terminar o projeto dele. E se a gente lançar ele na rua, ele vai voltar para a mesma condição. Então a gente dá o suporte para que eles possam restabelecer a sua vida, um trabalho, se assim conseguir, curso. Vamos dizer que ele terminou o projeto, ele continua com a gente. Quando ele se estabilizar, dizer a palavra correta, tiver um campinho para ele, estiver ali trabalhando, ter o seu dinheirinho, mas aí a gente entende que ainda falta algo. O que é que falta? Ele precisa congregar, ele precisa de uma igreja para estar comunhando com ele. E aí a gente trata isso como o agregar, ele batizando o nome do Pai e do Espírito Santo. E a parceria que nós buscamos para as igrejas, que elas possam também abraçar eles possam ser batizados e desfrutar daquilo que a gente tem desfrutado até hoje. Qual o crente que se converteu, desfruta da alegria da salvação e não anseia ser batizado? E aí, fala também aqui sobre o processo, ensinando a guardar tudo que eu nos tenho ensinado. E aí, esse ensinar a gente tem como o aperfeiçoar. E ninguém sabe demais que não possa aprender. Então, o resto, até que a gente esteja nessa terra, a gente vai precisar ser aperfeiçoado, vai precisar aprender. Então, quando a gente entende isso, quando ele sai do projeto e ele vai para uma igreja, caminhar com o irmão, ele vai ali sendo aperfeiçoado até o fim da sua vida. Lógico, a gente sabe que temos a nossa responsabilidade, né? E a gente mesmo também se aperfeiçoar e buscar a maturidade espiritual para que a gente também possa caminhar. Mas aí a gente não fala de pessoas que estavam sem sonhos, sem perspectiva, muitos não conhecem Jesus, as famílias estruturadas que precisam do apoio da gente também. Que a gente possa, como Jesus, se compadecer dessas vidas, assim como se compadeceram da minha vida, e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Sabe que tem algo que é importante desse ir, quando Jesus fala ir ou vão, aqui tem a ideia do indo, ou seja, enquanto eu tiver vida aqui na terra, a missão de fazer discípulo não pode parar, precisa permanecer, continuar. E aqui no versículo 20 ele diz assim: e este estareis convosco até a consumação dos. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: a igreja tem agora a autoridade, porque ele diz: eu recebi do Pai e vão, ou em outras palavras, eu compartilho com vocês essa autoridade, e em meu nome vocês vão. E a pessoa do Espírito Santo vai estar com a igreja, e a igreja vai estabelecer a missão que Deus nos designou a fazer. Tem um texto longo muito que Jesus diz a Pedro: a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, quando eu vejo esse texto, a gente percebe que porta nunca foi objeto de ataque. Porta servia como proteção. Então é a igreja que
para atacar o mundo e resgatar almas para Jesus. E a porta do inferno não prevalecerão ao ataque da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então Jesus diz: eu estou com cada um de vocês. A única ordem dele, que é a ordem direta, é o único verbo que está no imperativo: fazer discípulo. Lembrando, não é discípulo nosso, não é? Porque às vezes a gente faz discípulo nosso. Segundo o nosso perfil, nosso padrão é aquilo que a gente achamos que é correto. Mas segundo o padrão da Escritura, segundo Jesus, é discípulo de Jesus. E aí, eu comecei falando sobre a autoridade desse Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês, para encerrar, porque vocês estão diante de um Deus, eu estou diante de um Deus que tem toda a autoridade sobre o céu, no céu e na terra. E a gente tem texto bíblico, a gente leu 2, João 1 e Colossenses 1, 16 e 17. Mas tem mais texto que prova essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Marcos 2,10, Jesus cura um paralítico. Lembra daquele texto? Era muita gente na casa, nem na porta podia ficar. Desce ele pelo telhado. Jesus diz assim: vendo a fé dele, perdoados estão os teus. Jesus tem autoridade para perdoar o pecado. Só que os sacerdotes, eles diziam assim: oxe, para isso, né? Quem tem autoridade para perdoar o pecado a não ser Deus? Aí Jesus diz assim: por que razoar em vossos corações? Aí Jesus disse: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, ele diz ao paralítico: levanta. E aquele milagre comprovou que Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus, e ele tem poder sobre todas as coisas. Você vai ver o demoniado de Gadareno, era legião naquela época, para exorcizar, para expulsar, passar por um período de exorcisão. Jesus chega de uma só palavra, dizendo a ele: sai. Teve aquele diabo, né? Seu nome, legião. Jesus diz: pega o B. Eu pego o B que é em Pernambuco, vai falar lá então. Pega o B, né? Vá, justamente. Segue teu rumo. Então, justamente, Jesus, com uma só palavra, ele mostra sua autoridade sobre o diabo. E às vezes a gente para pensar assim: não, o diabo está se levantando, está fazendo acontecer. A gente está dentro de um Deus todo-poderoso. O texto de Jó é claro quanto isso. Ele teve que ir lá pedir autorização para poder mexer na vida de Jó, porque ninguém tem autoridade acima de todas as coisas no seu próprio Deus, na Trindade, Jesus. E aí, outra coisa que a gente tem aqui: Jesus ensinava com poder e autoridade, Mateus 7:29, diferentemente dos escribas, né? E aí você vê até a autoridade do ensino, aquelas pessoas que estavam maravilhadas. Jesus andou sobre o mar, ainda conduziu Pedro para andar sobre o mar. Jesus parou tempestade, Jesus acalmou o vento. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: eu tenho autoridade sobre os fenômenos naturais. E aí eu desafio a igreja, muito verdade, porque eu já tentei desafiar no início, para saber o que Jesus não tem autoridade. E a gente, quando procura na Bíblia, a gente vai ver Jesus tem autoridade para tudo. E aí, como não seguiram Jesus que está dizendo: eu estou com vocês até a consumação do século. E quando você entrar nessa terra, o seu dever e o meu dever é só obedecer a grande comissão, é só obedecer o seu chamado. Então, igreja, eu queria agradecer a oportunidade. Ô, gente, eu não vou falar não, vou. A minha esposa está longe, né, assim, viu, Jair? Eu sempre entrego a bichinha, brincadeira, tá? Gente, mas foi um prazer estar com vocês. E peço para que vocês estejam orando pela minha vida, pela vida de toda a equipe. Não é fácil o trabalho, é árduo, mas, novamente a promessa: eu estarei com vocês até a consumação do século. E para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo, tá? Agora eu vou encerrar, tenho certeza. Jesus diz assim: ó, ficar em Jerusalém até que do alto ser revestido de poder. Ele diz: depois será a minha testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Aí quando eu chego num texto, eu vejo o próprio Deus fazendo aquele tumulto lá, que Estevão é morto, cada um vai para um lado, um para a Judéia, outro para Samaria, e o Evangelho do Senhor sendo espalhado. O próprio Deus no controle de todas as coisas.
A gente está diante de um Jesus que está dizendo, vai igreja, faz só o teu papel, porque é na minha autoridade, é no meu poder, não é na força do pecado. Amém? Graças a essa oportunidade. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.